não sei nem qual o número dessa aula que nós estamos, mas já caminhamos bastante. Aquele que não conseguiu acompanhar as demais, eu solicito que estejam vendo aí no YouTube. Aqueles que não seguem o canal, possam estar seguindo lá, tanto da igreja como o meu, para que mais na frente nós possamos estar fazendo neles lá. Eu tenho aqui, irmãos, uma pauta de renúncia sobre a questão desse altar do aborto, né? E dessa consagração. E algumas pessoas têm me procurado no privado, precisando de ajuda e até tendo crises, né, dentro dessa área aí, com gravidez em curso. Mas assim, há uma dificuldade muito grande de se entender exatamente isso. E eu seria muito leviano se eu levasse todos vocês agora de imediato a estar fazendo uma renúncia sem que você entenda. Então eu prefiro ainda respaldá-lo mais, porque nem tudo é uma pauta de renúncia, nem tudo é a declaração. Eu estava aqui, enquanto preparava o estudo, pensando, se um credor chegar na sua porta hoje, declarando que você tem uma dívida para pagar, que foi deixada pelos seus antepassados, você vai querer questionar de imediato e saber que dívida é essa, como foi feito, quando foi feito, né? E qual seria a forma para efetuar o pagamento e a anulação da mesma, né? Você não iria cancelar a dívida sem que soubesse exatamente do que se trata. E eu, pensando nisso, consegui trazer isso para a nossa realidade. Existe algo geracional que tem a ver com a luxúria, que é um altar de idolatria, que envolve idolatria e feitiçaria, que nós somos herdeiros. E alguns de nós, como herdeiros, levantamos de livre e espontânea vontade um altar onde sacrificamos bebês através de aborto. Aborto esse consentido, pago e feito, né? Ou porque alguém consentiu, porque pagou, porque deu dinheiro, porque concordou, ou porque foi feito em si próprio. Tá? Esse é um. E aqueles que têm esse tipo de herança que não fizeram, porque decidiram que não queriam fazer isso, acabaram sendo perseguidos por um espírito geracional, onde houve um aborto espontâneo e onde esse útero se transforma em uma sepultura e traz consequências para aqueles que são gerados após esse ato, né? Então a gente precisa estar entendendo bem como funciona esse tipo de dívida para que a gente possa cancelar no nome dele, no nome de Yeshua HaMashiach. Então olha só, irmãos, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu hoje de manhã, bem cedinho, após a oração do portal das 6, eu estava pensando sobre o que é ficção. E ficção é a forma que as pessoas deram para falar sobre o lado imaginário ou o lado sobrenatural, como se ele não existisse. Então, como eu vou tratar determinadas coisas se eu nem creio que ela existe? Então, deixa eu te mostrar uma coisa. A primeira coisa, eu preciso entender isso. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o mundo invisível, sobre seres invisíveis, sobre as dimensões sobrenaturais, para que nós possamos entender exatamente aquilo que nós temos que renunciar, quebrar, renegar e remover o altar. Porque não tem como eu remover um altar e quebrar um altar que foi feito ou lá atrás ou renovado por nós mesmos, sem que eu saiba do que é, do que se trata e de quem se trata. Então deixa eu te mostrar uma coisa, eu quero te convidar para você abrir a Bíblia, e vamos começar por ela, que ela é a fonte de tudo. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 15. Eu fui convidado, enquanto você abre aí, para pregar num conselho de pastores. Na verdade, era um café dentro do conselho de pastores. E eles queriam que eu desse um tema. E eu dei o tema assim: vocês acreditam na Bíblia? E alguns apóstolos reclamaram comigo porque que tema é esse que eu ia pregar para pastores,
perguntando aos pastores se eles acreditavam na Bíblia. Eu falei, olha, estão acreditando na Bíblia de forma parcial, não de forma total. Então, olha o que o apóstolo Paulo, no 1 Timóteo capítulo 1, no versículo de número 15, ele diz, olha, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Bom, a primeira coisa que ele sabe e que ele faz é ele crê que a palavra de Deus é digna, é fiel de toda aceitação. Então, se eu creio nessa palavra, eu vou usar esta palavra como regra de fé, como manual do fabricante, como o estatuto de um rei, porque eu creio. E ele crê tanto nessa palavra que ele se identificou que ele era o principal dos pecadores e que Yeshua HaMashiach veio para salvá-lo, porque ele estava perdido. Então ele crê nisso. Aí ele vai me dar uma base muito boa para nós começarmos esse assunto. Além da palavra, ele diz aqui, ó, 17, ora ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para sempre. Aqui ele está dizendo que Deus é único, que Deus é invisível, mas que Deus é real. Então, eu tenho que crer na palavra desse Deus invisível, e eu tenho que crer num relacionamento com esse Deus invisível, como ele sendo algo real. E aí, se começou a trazer princípios babilônicos, princípios distorcidos e filosóficos, onde começou a se dizer que isso aí é ficção, isso aí é mito, isso aí é um conto, isso aí não é fato, isso aí é algo que está no imaginário, isso aí tem a ver com a crendice. Então, se eu tratar os tronos, se eu tratar os seres espirituais como se eles não existissem, é tudo que ele quer, eles vão ter um campo e uma vantagem enorme sobre minha vida. Então, como você vai cancelar uma dívida? Como você vai resgatar algo que está na mão de um ser invisível se você não crê que existe esse ser invisível? Como você vai fazer parte de um Deus invisível, mas real, se você não crê nesse Deus? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que a palavra desse Deus é digna de toda aceitação, e entender que você era o pior dos pecadores, como eu era o pior dos pecadores, e que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e que Ele é o único Rei eterno, imortal, invisível, mas Ele é real. Agora, baseado nisso aqui, que eu sei quem é o Deus invisível, mas real, eu vou poder fazer menção do mundo sobrenatural que é uma realidade ao nosso derredor. Então eu estou aqui, mas eu tenho uma guerra com o mundo sobrenatural, um mundo invisível, mas que também é real. Então eu preciso aprender a lidar com as duas dimensões. E eu vou te mostrar que dentro das duas dimensões existe uma mentalidade que deve ser o fruto da ignorância e da descrença. Afinal, por que Paulo se refere à obra de Satanás como sendo segundo o poder e sinais e prodígios forjados da mentira e do engano? Existe um poder de sinais, maravilhas e engano feito por um inimigo. E esse poder, essa coisa funciona no mundo espiritual e acaba interferindo na nossa vida. Então olha o que ele diz aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo de número 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 9. Olha, o que ele vai dizer? Olha, a este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Então aqui ele coloca Satanás, o acusador,
que vai enviar alguém, que é o anticristo, o antimessias, e ele vai vir dotado com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, como eu vou me precaver contra um ser invisível que já governa nos bastidores se eu nem creio que ele existe? Então, aqui o apóstolo Paulo está alertando que esse aqui já operava e que ele é fato. Aí ele diz que no ar há uma potestade do ar. Nos ares há um ser espiritual, o qual trouxe ingerência e interferência na nossa vida, e que nós, eu espero que esse nós seja um fato, éramos influenciados por ele, não somos mais. Porque esse ser espiritual está nos ares, influenciando a humanidade, com poder, mentira, com sinais, com manipulação, com distorção, preparando a humanidade com a mentalidade babilônica para receber o antimessias, para se estabelecer um reino. A maior prova disso está aí a abertura das Olimpíadas, que eles escancararam para todo mundo ver que você não pode mais acreditar, e a música falou isso depois do Cavaleiro do Apocalipse, não pode acreditar mais em céu nem inferno. Imagina um mundo sem existência de céu e inferno, como se tudo acontecesse somente aqui. É a música do John Lennon, ou do Elton John. E eles fizeram questão, e eles fazem uma ceia que não tem a ver com a ceia de Yeshua, tem a ver com a ceia do Dionísio, onde ele traz todo um povo atrás, levantando um altar de adoração e um culto a Baco, porque Dionísio, para os gregos, ele é o Baco, aquele que é responsável pelo bacanal, e para os romanos ele é Dionísio, o deus do vinho, o deus da orgia. Então foi isso que eles fizeram, mas hoje eles levaram as pessoas a pensar que era tão imaginário, tão irreal esses deuses, e no decorrer dessa noite eu vou te mostrar que esses deuses no hebraico é chamado de uma coisa, mas quando veio para o grego, eles passaram a ser chamados de outra. E aí no grego você conhece ele como os deuses, mas no hebraico eles não são deuses, eles são demônios. E você vai ver que tanto os demônios como os deuses vão pegar a figura de ídolos. E tanto o ídolo ele vai ser levantado para a feitiçaria e para a idolatria. E dentro da idolatria e da feitiçaria, eles vão levantar um altar de luxúria. E a luxúria tem a ver com o culto deles, tanto pelo lado da feitiçaria como pelo lado da luxúria. E é tão grande que nesse culto de luxúria, a estrutura carnal, a estrutura de feitiçaria e de idolatria veio para dentro do ser humano. E dentro do ser humano, o homem não consegue se conter com as suas pulsões, e ele acaba praticando coisas contra a palavra de Deus e gerando seres humanos para o sacrifício. E muitas das vezes eles são arrancados, e muitas das vezes eles são entregues em altares, onde o aborto faz parte normal da liturgia do culto para essas divindades. Então a gente vai caminhar dentro disso. Então deixa eu te mostrar uma coisa, aqui em Efésios, capítulo 2, olha, o livro de Efésios, capítulo 2, olha só, as pessoas acham que isso aqui não existe, porque não acreditam no mundo invisível, no mundo sobrenatural, né? Agora olha só o que diz aqui, 2:2, nos quais, no passado, caminhaste, conforme o curso deste mundo, conforme um príncipe da potestade do ar. Então ele diz, olha, há uma potestade e há um príncipe no ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então todos os filhos da desobediência estavam debaixo e estão debaixo de uma frequência, de uma potestade do ar que está no segundo céu, trazendo uma frequência para influenciar aqui embaixo. E essa influência aqui embaixo nos leva a uma desobediência,
uma desobediência ao quê? Ao pecado original, a palavra de Deus. Então muitos acham que o pecado original foi o homem se relacionar sexualmente. Sexo é um culto onde Deus criou, estabeleceu um princípio, onde ele participa desse princípio em santidade. Ele não se exclui disso porque o homem está conectado nele. Mas quando o homem resolve desobedecer e quebrar princípio, Deus não participa, porque Deus é santo, Deus é puro e Deus é um Deus de princípio. Um outro participa. E esse outro é profano, esse outro está por trás dos ídolos, esse outro está sendo chamado pelos gregos de deuses e esse outro, pelo hebraico, de demônio. E eu vou te mostrar o sincretismo, quem é o demônio, quem são os deuses e onde eles estão no ídolo. E como esse ídolo nos leva à idolatria. Uma idolatria é uma feitiçaria. E tanto a idolatria como a feitiçaria nos leva a um culto. E o culto é na luxúria, que é a idolatria pelo prazer, que vai levar uma sociedade a ser formatada pelo pensamento grego de hedonismo, que é a cultura do prazer, onde eles são adoradores do prazer. E para adorar o prazer não quer saber se desagrada a Deus ou não. Porque isso saiu do mundo espiritual e agora está dentro do ser humano. E nós viemos desta contaminação. Todos nós. Isso é grave. Então, olha, no príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados. Eu espero que você só viveu no tempo passado no espírito da desobediência, que agora você tem o espírito da obediência. Porque, olha, no tempo passado, nos desejos, quando eu andava nos tempos passados da desobediência, olha, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente que está totalmente corrompida, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então ele está deixando claro, quem quer viver segundo a carne, quem quer viver segundo a desobediência, quem quer viver influenciado por um ser espiritual que está nas regiões celestiais, e aqui ele está declarando, ele diz, antes nós vivíamos na desobediência, agora não. Então você que tem que refletir, porque você quer uma pauta de renúncia, mas se você ainda tiver com aliança, com vínculo no espírito da desobediência, a pauta de renúncia vai fazer mais mal a você do que bem. Então eu preciso te dar base para que você tome uma postura de falar, eu não quero nada com esses seres. Eu só quero com o único Deus, invisível, mas real. O único Deus imortal. Porque é único. E aqui o apóstolo Paulo também está falando que ele é o único. Não é só a Torá em Deuteronômio 6,4 que diz. Não é só em João 17 que diz. Aqui o apóstolo Paulo também está falando que Deus é único. Deus é único. E ele é santo, ele é justo, ele é puro. Entende? E aqui ele mostra aqui a controvérsia. Então você já foi cambiado, você já mudou? Você já passou a ser daquele que agora tem o espírito da obediência? Ou você segue sendo o espírito da desobediência? Porque o espírito da desobediência te leva ao perfil de um feiticeiro. E o feiticeiro, que é desobediente, ele se torna um manipulador. Ele quer ter o controle através da manipulação. Então deixa eu te mostrar. Em função de que no passado os nossos antepassados se envolveram assim, essa estrutura saiu do mundo espiritual e agora está dentro de nós. Por isso que nós éramos escravos da vontade. Olha, venha comigo em Gálatas, por gentileza. Ó. Em Gálatas, capítulo 5. Tá? Ó, capítulo 5. Versículo aqui, olha, de número 19. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas,
porque elas vão se manifestar. Aqui estão 2 pontos: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a respeito dessas que vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Tá? Mas onde eu vou focar? Idolatria e feitiçaria. Hoje há uma idolatria e uma feitiçaria. São duas bases da Babilônia: feitiçaria e idolatria, e que leva a um culto hedonista e à luxúria. Aí a nossa estrutura carnal fica comprometida com as obras da carne. Aí quem é que está envolvido com a questões de aborto? Os adúlteros, os fornicários, os que cometem impureza, os que têm desejos saltitantes da carne. Não é os que estão se preservando, que montam uma família bonitinha, que fazem um planejamento para ter um filho, porque normalmente o filho aí é um filho bastardo, é um filho ilegítimo, é um filho não programado, é uma má notícia. E para que eles possam receber esse tipo de sacrifício, eles vão nos levar primeiro a ter uma idolatria, por sexo e por prazer. E isso, fora dos princípios, é uma desobediência. E essa desobediência nos põe sob o domínio de um ser também invisível, um ser espiritual, que é um príncipe da potestade do ar, do segundo céu, que traz uma nota promissória do que nossos antepassados fizeram e do que nós também renovamos. Então, como eu vou cancelar tudo isso, eu não acredito no mundo espiritual. Não tem peso, querido. Não se paga dívida sem saber contra quem, ou contra o que, ou para quem você vai pagar e o porquê você tem que pagar. Porque se eles têm uma nota promissória a teu respeito, eles vão cobrar. E nós precisamos resolver esta questão. Então, deixa eu te mostrar um pouquinho mais sobre isso aqui. Olha, isso aqui é claramente, se reconhece a existência de espíritos por detrás de ídolos, né? E do paganismo, e afirma tratar-se de demônios. Foi feita uma tentativa de desacreditar esta afirmação, baseado no fato de que 2 palavras hebraicas, uma significando nadas e outras vaidades ou bobagens, são usadas como designações de deuses pagãos. Então, no hebraico se botou nada ou bobagem. Então, quando você diz, olha, os ídolos são nada ou são bobagem, porque são só ídolos. O problema não é o ídolo, o problema é quem está por trás do ídolo. Porque tem um ser espiritual por trás do ídolo, que torna aquela bobagem algo que prende. Porque se fosse um nada, ele não prenderia como tem que prender. E aí, nós, a maioria dos líderes, engodamos isso e passamos a receber isso. E passamos a ser chamados de líderes e servos inúteis, porque nós não preservamos o rebanho. Nós deixamos muita coisa da Babilônia entrar nos arraiais. Então olha o que ele diz em Zacarias: pastor inútil que abandona o rebanho. Não abandona porque deixou de cuidar. Não abandona porque deixou de estar presente. Ele simplesmente permaneceu presente, deixando de cuidar, ensinando o que tem que ser ensinado. Então Zacarias, capítulo 11, versículo 17, ele fala isso. Tá vendo? Ó, pastor inútil. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Abandona o rebanho sobre o quê? Sobre a influência de seres espirituais. E isso, o profeta Zacarias está trazendo algo importante sobre isso, né? Importante sobre isso. Da mesma forma, Jó em 13:4 fala sobre os médicos, que também não vale nada, é inútil. Porque se abandona algo que eles tinham que fazer, eles deixaram de fazer. Só que o conceito judeu da palavra aplicada às divindades pagãs pode ser vista na versão da Septuaginta. Aqui, ó, eu não sei como está na sua Bíblia. No Salmo de número 96, o grego vai trazer esses seres espirituais como deuses.
Agora vamos no Salmo 96 que eu vou te mostrar uma coisa. Ó, Salmo de número 96. Olha isso aqui, queridos. Ó. Versículo 4 diz assim: pois o Senhor é grande, e grandemente para ser louvado. Ele é para ser temido, acima de todos os deuses. A sua Bíblia está Deus ou está demônio? Então ele faz uma distinção. Deus, o santo, e deuses. Aqui no hebraico seria Eloá e Elohim. Aí diz aqui, ó, pois todos os deuses das nações são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Então ele diz que o ídolo não é nada, mas o ídolo tem um Deus por trás. Entende? Então o problema não é o ídolo, é quem está por trás do ídolo. Entende? E lá na Septuaginta, os gregos vão sempre bater que é ídolo, que é deuses, que são deuses, que são deuses. E pela cultura grega, eles são os deuses do panteão. Mas você vai ver que aqui no hebraico ele está sendo denunciado como demônios. Que na verdade, demônios são os deuses. E os demônios que são os deuses estão por trás dos ídolos. E esses ídolos trazem frequência, esses ídolos trazem influência sobre nossas vidas para que sejamos desobedientes ao único que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses e o único invisível, imortal, o único Deus. Deus é um e Ele é único. Entende? Então nós precisamos entender isso aqui. Olha, a Escritura sim, nada contém que negue a existência dos deuses falsos. Pelo contrário, afirma e aceita tal realidade como um fato. Por exemplo, quando prevendo a morte dos primogênitos, tanto de homens como de animais, o Senhor deixou clara a sua intenção também de punir os deuses do Egito. Escute, Deus vai resgatar o seu povo que está comprometido com uma prática pagã de não ter princípio nenhum, onde o culto tinha orgias no mitraísmo, no solstício de verão. Agora Deus vai trazer um julgamento e vai dizer assim, olha, eu vou poupar os primogênitos de vocês, vou matar o primogênito deles, e eu estou falando de morte, porque o ataque dentro do útero tem a ver com primogênito também. Tá? E se você, antes de gerar, você abortou, o teu primogênito foi roubado. Porque o primogênito foi o que roubou, foi o que morreu. Entende? Mesmo que tenha sido espontâneo. Então aqui eu vou te mostrar a briga, porque Deus está trazendo um juízo. Além de tirar o povo, Deus está trazendo um juízo sobre os deuses do Egito, que são demônios. Só que nós paramos de falar, irmãos. Se levantou altar em um portal mundial aí para demônios, que estão por trás, são chamados de deuses, que estão por trás dos ídolos. Seguem fazendo, e a estrutura mundial mudou tanto, que a feitiçaria que vivia escondido, agora os feiticeiros têm orgulho de serem feiticeiros. Você entendeu a gravidade? Há um orgulho de ostentar que é feiticeiro, que adora coisa ruim, porque a época é propícia para que eles saiam da caverna e declarem. E isso está em toda a sociedade, porque eles prepararam a sociedade para isso. Através de um culto que começou nas casas, onde o casal hétero quebrou os princípios e levou os deuses e os demônios para o leito, com práticas pervertidas da Babilônia. Sabe? E nós fomos baixando a guarda. Os pastores foram dando um jeitinho, se tornando inútil para não perder ovelha, porque não queria perder a arrecadação. Irmãos, quem fala a verdade perde a arrecadação, e o problema não é a arrecadação, o problema é ensinar princípio. O que menos importa aqui é a arrecadação. Embora, quando se fala de finanças, se fala de princípio, mas nós não estamos preocupados com a finança, estamos preocupados com o princípio. E muitos abriram mão de princípios, porque não querem perder finanças, arrecadação.
Então, olha só o que Deus diz. Olha, aqui em Êxodo, capítulo 12, venha comigo. Êxodo 12. Eu estou te dando base para que você entenda o porquê que a sociedade está assim e porquê que o aborto faz parte do culto descarado da sociedade. Em Êxodo, logo na saída, no capítulo de número 12, no versículo de número 12, olha, está escrito alguma coisinha aí que é importante para nós. Olha o que está escrito. Ó. Diz assim: porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. Você sabe o que ele está dizendo? Todos os primogênitos que foram gerados impuros, para seguir gerando impuros pelos deuses, pela contaminação do ato sexual onde eles participaram, Deus diz: eu vou executar e vou preservar os primogênitos do Egito. E vou pegar os primogênitos do Egito e vou estabelecer o primeiro sacerdócio. Deus comprou o direito de todos os primogênitos pertencer a ele. Depois eles pecam. Aí Deus levanta sacerdote para substituir os primogênitos. Mas todo primogênito pertence a Deus, a não ser que pague o resgate, para ser livre de ter que ferver de tempo integral. Isso aí é um outro assunto. Mas aqui fica claro que se os deuses não fossem nada, Deus não iria estabelecer um juízo sobre os deuses. E Deus está falando: olha, eles são deuses, mas eu vou estabelecer um juízo sobre eles, porque eu sou superior a eles. Entende? Ah, porque que é uma diferença aí de deuses e de Deus. E aqui deixa claro. Agora vamos andar um pouquinho, ó, aqui no outro versículo, aqui, Números 33, 4. Olha o que ele diz. Números, capítulo 33. Número 33, versículo 4. Porque os egípcios haviam enterrado todos os seus primogênitos. Está vendo? Os primogênitos do Egito foram mortos. Que o Senhor havia ferido entre eles. E também sobre os seus deuses o Senhor havia executado o juízo. Deus executou o juízo sobre os deuses e enterrou todos os primogênitos que eles participaram para que os primogênitos impuros existissem. Percebeu aí a guerra? Isso estabelece uma guerra pelos primogênitos. Os que são impuros e sobre os que são puros. Vamos lá que vamos melhorar isso aqui. Ó, em Deuteronômio, capítulo 10, ó, Deuteronômio, capítulo 10, versículo de número 17, Deus diz assim, ó: porque o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses. Você está vendo que ele é soberano? É Deus dos deuses, é Senhor e Senhor dos senhores. Um grande Deus, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensa. Ele está mostrando que ele é um ser diferenciado dos deuses. Entende aí que há uma diferença? Estão aí? Porque eu estou mostrando um Deus invisível combatendo a deuses invisíveis, que por uma cultura é chamado de deuses, por outra cultura é chamado de demônios, e que em ambas as culturas estão por trás dos ídolos. E esses ídolos nos levam à idolatria e nos levam à feitiçaria. E tanto a feitiçaria como a idolatria nos geram uma herança de culto onde a luxúria está envolvido. Então eu recebo luxúria
através da idolatria e da feitiçaria, que é um culto. Se você não sabe a feitiçaria, tem um cajado de feitiçaria e de prostituição, porque os dois estão envolvidos. E a idolatria também, porque traz um sacerdócio. Mas o nosso Deus também traz um sacerdócio santo, puro. Por isso que ele levanta uma nação de reis e sacerdotes, uma família sacerdotal. Então, como o inimigo não tem o poder de criar nada, ele copia e ele distorce. Então venha comigo que eu vou te dar mais base. Olha, ele é comparado a outros deuses. Deve existir outros deuses de verdade. Nem tão pouco o Velho Testamento deixa de indicar a natureza dessas supostas divindades. Mas fica claro no versículo seguinte que, olha o que fica claro. Em Levítico 17, a gente vai mais devagar agora. Ó, Levítico 17. Ó, olha que coisa tremenda. Levítico 17. Agora, com isso em mente, você vai entender que o ídolo que não é nada é só o ídolo, mas o que está por trás do ídolo é um demônio ou uma divindade chamada de deuses. E aí o problema é ele. Eu sempre, desde convertido, eu dizia assim no meu evangelismo. Olha, preste atenção. Se eu pegar essa caneta aqui, e embora eu não tenha fé em nada, mas eu olho para essa caneta e digo, eu vou acreditar que essa caneta vai me dar alguma coisa. Eu vou pedir essa caneta. Um Deus ou um demônio vai se esconder atrás da caneta e vai ver o que eu estou pedindo. E eu vou ser atendido. E eu vou falar, poxa, eu pedi a caneta e a caneta me deu. Essa caneta é poderosa. Eu vou divulgar para outros, olha, eu resolvi um negócio aqui, como tu fez? Eu pedi a caneta. Ah, então eu vou pedir tua caneta também. E enquanto o que tiver por trás da caneta me enganando, eu vou ficar preso à caneta. Eu não vou para o único Deus verdadeiro, invisível, mas real. É isso que ele faz com o ídolo. Você entende? Agora ele vai declarar o que está por trás do ídolo. Olha, Levítico 17. E por trás do ídolo envolve um culto. Ó, versículo 7 diz, e nunca mais eles oferecerão seus sacrifícios aos demônios. Aí aqui eu cheguei. Que o aborto é um sacrifício a demônios. Como você vai quebrar o aborto se você nem entende que o demônio foi que recebeu? E um sacrifício fala de um altar, fala de uma oferta. E para você quebrar, você vai ter que levantar uma oferta superior, porque envolveu sangue, que é uma moeda espiritual, e envolveu muitas das vezes gasto com papel moeda, porque isso foi financiado. Então só se quebra um altar levantando o outro. Mas para quem foi levantado um altar? Porque nesse altar aqui, não foi aqui foi a semente que foi entregue no altar, mas um pai e uma mãe, para poder entregar esse tipo de semente, primeiro eles cultuaram e deram sangue branco, óvulo e semente no altar pagão, onde demônios colheram isso aqui dele. E isso vem trazido para nós de geração, que nos leva a uma estrutura de carne contaminada para idolatria e feitiçaria, onde as obras da carne, sárquicos, começam a fluir. Entende? Aí aqui, ó, mas e nunca mais eles oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituíram. Isto lhes será por estatuto eterno nas suas gerações. Ah, é? É. Então nunca mais vão fazer? Não. Mas então eles faziam? Faziam. Então aqui ele deixa claro que havia um culto e havia um sacrifício e entrega a demônios. Agora olha só. Em sua peregrinação pelo deserto, os israelitas recorreram à adoração do sacrifício aos demônios, o que poderia se referir a demônios em forma de bodes e que sobravam o deserto. A infidelidade para com Yahvé, muitas das vezes, era retratada como prostituição, de modo que as referências aqui não sugerem que os israelitas estavam adorando deusa,
nos sugere que estavam adorando deuses cananeias da fertilidade, né? E sua graça, Deus também incluiu os estrangeiros. Então havia um culto a Deus de fertilidades, que era a rainha do céu, que era Axerá, ou Axera, que era Baal Peor. E dentro desses cultos eles entregavam, além de pegar a árvore sagrada, além de pegar o obelisco, eles mantinham relacionamento dentro disso para engravidar e entregavam sementes. Porque eles acreditavam que eles seriam prósperos na entrega da semente. Então, olha só, vamos melhorar isso aqui, ó. Em Isaías 13, 21, olha o que diz. Isaías 13, Isaías capítulo 13, versículo de número 21. Isaías 13, 21, ó. Diz assim: porém, animais selvagens do deserto repousarão lá, e suas casas estarão cheias de criaturas pesarosas, e corujas habitarão lá, e os sátiros lá dançarão, né? Aqui, tanto a coruja como o sátiro ou chacais são animais impuros. Então, esses animais impuros, na verdade, está sendo traduzidos, na verdade, são demônios. E eles praticavam aqui um culto de entrega a sacrifícios, onde se trazia contaminação para as casas, né? E isso precisava e precisa ser revisto de forma urgente, né? Porque senão traz complicações. Tá? Então, em Deuteronômio 32, foi lá que eu li agora? Em Deuteronômio 32, ó, diz a seguinte coisa, versículo 17, eles sacrificam a demônios. Tá vendo aqui? Ah, esquece o velho. É o velho, já passou. Irmãos, os demônios estão sendo retratados aqui na Torá, entendeu? E na Taná. Quando você esquece, eles vão aparecer somente no Novo pela Septuaginta grega, porque os gregos eram envolvidos com o panteão dos deuses, como deuses. E como uma cultura que eles são adorados. Os mesmos demônios daqui são deuses para os gregos, que estão por trás dos ídolos. Entende? E tanto um como o outro nos tira do único Deus verdadeiro. Porque é uma pegadinha, é um engano. E o culto para eles envolve sexo, porque Deus criou o sexo, estabeleceu dentro do casamento, e é um culto para Deus, onde Deus participa. É um mecanismo espiritual. Então olha o que ele diz aqui, ó. Eles sacrificaram a demônios, não a Deus, a deuses que não conheciam, a novos deuses que eram recém-chegados, a quem seus pais não temiam. Da rocha que te gerou, te descuidaste e esqueceste do Deus que te formou. Eles esquecem agora do Deus que formou eles e se envolvem com os deuses e se tornam ingratos. E esses deuses começam a prosperá-lo. Eles começam a ter riquezas. E quanto mais riquezas, mais eles usam para perversão. E quando você pega gente com muita riqueza e com coração pervertido, e quando você vai falar de princípio, eles não querem saber de princípio. Porque eles acham que você quer a riqueza, e Deus não quer a riqueza deles. Porque até o que eles têm passou por Deus, e eles acham que só foram os demônios que deram a eles. E não foi. Então olha o que vai
redundar isso aqui. Olha, olhando para o futuro, Moisés vislumbrou um tempo no qual Israel se ficaria rebelde contra o Senhor e violaria o pacto, a aliança com ele. E nesse tempo, Israel engordaria e se tornaria pesado e farto com todas as bênçãos da terra. Olha o que está aqui no versículo 13 e 14. Olha. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra, para que pudesse comer o excremento do seu campo, e o fez chupar o mel da rocha e azeite da rocha pedregosa, manteiga de vaca e leite de ovelha, com gordura de cordeiro e carneiros da criação de Bazã, e bodes com gorduras da flor do trigo, e bebeste o sangue puro das uvas. Deus fez tudo isso por eles, mas eles vão atribuir que foram os deuses. Olha o que Moisés está orientando, eu vou te mostrar como eles vão saindo e vão se contaminando. Olha só isso aqui. Conforme o capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 11, olha o que Moisés avisou para que eles tomassem cuidado, mas aqui em Deuteronômio diz, eles se descuidaram, eles não vigiaram, eles ignoraram o mundo espiritual, exatamente como está sendo feito agora. Olha aqui, ó, capítulo 8, versículo de número 11, olha isso aqui, capítulo 8, versículo de número 11, olha o que tipo de herança eles deixaram para nós, ó. Quando tiveres comido, eu estou no versículo 10, estiver saciado, então bendirás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que Ele te deu. É isso que você tem que fazer. Só que aqui, cuidado, olha onde, para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno nesse dia. Tá vendo? E aí os pastores inúteis ajudaram as pessoas a não guardar os estatutos. E mesmo que eles tenham gordura, mesmo que eles tenham muito que comer, se eles vão dar salário de injustiça, está tudo bem, porque eu não vou protegê-los ensinando a verdade. E aqui, olha, eles esquecem quem Deus deu e esquecem a palavra de Deus. E aí eles quebram os princípios dos mandamentos e vão para a idolatria. E a idolatria envolve feitiçaria. E tanto a idolatria como a feitiçaria tem um ídolo. E por trás do ídolo tem demônio, tem deuses. E eles são corrompidos. Aí, olha, para que quando tiveres comido e estiveres saciado, e tiveres edificado boas casas, e habitado nelas, e quando teus rebanhos e o teu gado tiverem se multiplicado, e se multiplicar a tua prata e o teu ouro, e tudo que tiveres se multiplicar, então se exaltar o teu coração. Fica soberbo, irmãos, ó, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, onde havia serpentes ardentes e escorpiões, e seca, onde não havia água, que fez sair a água da rocha, da pedreira, que te alimentou no deserto, como maná que teus pais não conheciam, para que pudessem te humilhar, e para que pudessem te provar, para que te fazer bem e no teu fim. E para que não digas, e a maioria hoje que tem muita riqueza, que tem estrutura, diz, para que tu não digas em teu coração, o meu poder e a minha força, e a força da minha mão me trouxeram essa riqueza. Quantos dizem isso? Sou rico pelo meu trabalho, sou rico pela minha habilidade, o meu dinheiro é meu Deus, né? E ele diz aqui, ó, mas lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá o poder para obter riqueza, para que Ele possa estabelecer a sua aliança com Ele, jurou teus pais, como neste dia. E acontecerá que se te esqueceres completamente do Senhor teu Deus, e buscares outros deuses, e os servires, e o adorares, neste dia testemunharei contra vós, que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu, diante da vossa face, também vós perecereis, porque não quiseste obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Eles vão para a idolatria, ficam soberbos, têm dinheiro, têm estrutura, e usam isso para quê? Para a prostituição, para a perversão, para a crueldade, e esquece dos princípios de Deus.
Quão difícil é, irmãos, eu sei que tem. Pessoas que têm estrutura financeira, mas que não põem o coração na estrutura financeira. Porque entende que tudo vem dele, por ele e para ele. Deus é a fonte, Deus é o meio e Deus é o destino. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não tem nada que você tenha que não tenha vindo dele, que não tenha vindo por meio dele e que não volte para ele. Entende? Só que esses aqui acham que começa a olhar para o seu ego. Não, eu tenho isso aqui pela minha habilidade de negociar, eu tenho isso aqui pela minha habilidade, pelo meu dom de trabalhar. O dom não é teu, é de Deus. A habilidade não é tua. O que Deus botou na tua mão não é teu. Tudo é dele, você só é mordomo. Porém, os senhores do mundo faz você acreditar que tudo é teu. E você fica soberbo e esquece de Deus. Esquecendo de Deus, você vive como se ele não existisse. Mas ignora que ele é invisível, mas é real. E ignora também que os deuses também são invisíveis, mas são reais. E eles criam um objeto de ídolo para que você vá para lá. Mas você ignora que por trás do ídolo visível tem um ser invisível te frequenciando para que você se torne desobediente e filho da ira. Você entende que tremendo? Então, nós viemos disso, de uma herança dessa. E isso dá direito a você ter o altar do aborto, porque acaba praticando, ou um altar de ser assaltado para que o aborto aconteça de forma espontânea e a aliança seja renovada, porque isso é um sangue de sacrifício para esses deuses, que vem vindo de geração em geração, e que precisa ser estancado na nossa geração, se você entender e se posicionar. Porque eu não estou te apresentando um problema, eu quero te apresentar a solução do problema. Mas se você não entender, serei eu leviano de falar que você vai fazer isso como mágica. E Deus não resolve por mágica, Deus resolve por processo. E tem gente no afã de ganhar dinheiro. Você vai dar uma oferta, faz correndo e faz mal feito. E você não se livra do que tem que se livrar. E o importante não é a oferta que vai vir para o sacerdote. O importante é o princípio que vai mover essa oferta, que vai quebrar algo, que vai desatar a tua vida. Então você precisa entender o que está sendo feito. E contra quem e contra o que você está lutando e cancelando a dívida. Porque isso é de suma importância para você. Então aí, posso seguir? Porque eu vou repetir. Aqui no hebraico, os demônios estão sendo declarados que são demônios. Mas no grego, eles são deuses. Mas ambos estão por trás do ídolo. E quer ver que coisa interessante? Todo time de futebol tem um ídolo. E todo ídolo tem um padroeiro. Quantos cristãos são viciados e idólatras do futebol? E estão por trás de um ídolo. Né? E tem 13 famílias que controlam a humanidade toda. E tem 13 clubes que controlam o futebol. E tudo isso leva o povo a se distrair. Tem gente que deixa de cultuar. Tem gente que deixa de guardar o Shabat por causa de jogo. Porque é idólatra. E tanto um como o outro está envolvido. O que é idolatria? Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. E você pode achar que não tem nada a ver. Tem um ser espiritual por trás disso que te aprisiona. E essa é a nossa denúncia. Sabe? A gente vai abrir para um bando de coisa. Tem gente que idolatra pastor, tem gente que idolatra apóstolo, tem gente que idolatra cantor, tem gente que idolatra pregador, tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra mulher, tem gente que idolatra pai, tem gente que idolatra marido. Tem várias coisas que pode estar no lugar de Deus como um ídolo. Tem gente que idolatra profissão. Tem gente que idolatra diploma que veio da Grécia. Tem gente que idolatra dinheiro, que é avareza. Entende? E a gente vai abrindo um leque por aí. Vamos andar mais um pouquinho dentro disso aqui. Olha que coisa linda de se ver. Por sua idolatria, eles provocaram o ciúme de Deus. Está aqui, ó, capítulo 5, versículo 9. Olha o que eles provocaram. Aqui em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9. Olha, 5:9 diz, ó.
Não te prostrarás diante deles, nem os servirá, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui dentro da terceira e quarta geração, tá bom? Olha só. Deus diz que a iniquidade, que é a raiz do pecado, ele vai visitar até a terceira e a quarta geração. Se você contar, eu sou uma geração, eu tenho uma geração de 2 pais. A segunda acima de mim é 4 avós. E a outra, mais 4. Então, 2 pais, 4 avós, mais 4 bisavós e 4 tataravós. Você sabe quantas gerações eu tenho em 4? 14 gerações, por parte de pai e por parte de mãe. Se você for para Mateus, você vai ver que sempre dá 14 gerações, de 14 gerações, de 14 gerações. Ele está falando que 4 gerações nos dá um total de 14 gerações. Só você contar. Pai e mãe, 2. Quantos avós por parte de pai e parte de mãe? Não é 4? Não é isso? Me ajuda aí, irmão. Alguém fala aí para mim. Bom, dá 14 gerações. Depois você passa a conta aí, em 4 gerações, tá? Acima de você vai achar 14. Então aqui ele está falando que ele vai visitar. Então se 14 gerações por parte de pai e 14 gerações por parte de mãe fez isso, dá um direito à visitação. E por Deus saber que dá um direito à visitação e Deus ter declarado, o bicho também vem cobrar o que é dele. Porque alguém levantou o altar para ele. E Deus avisou, não faça. E foi feito. Tá? Vamos melhorar? Vamos melhorar. Olha só isso aqui, ó. Volte um pouquinho para cá comigo. Deuteronômio 32, que tem mais alguma coisa aqui que vai me orientar aonde eu vou. Ó. Olha que coisa linda, irmãos. Ó. Isso incluía sacrificar a demônios e a deuses que não conheciam. Esta descrição de demônios estabelece a compreensão de que os deuses pagãos eram e são, na verdade, anjos caídos usados por Satanás para desviar as pessoas do Deus verdadeiro. Viu? Agora nós chegamos nos anjos decaídos. Agora olha só isso aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Olha isso aqui. Você vai ver que tem mesa, tem tudo. Olha, 1 Coríntios, capítulo 10. Olha, vamos lá, rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 10. Aqui, ó, 1 Coríntios 10, 20. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Olha. Versículo 20. Mas eu digo que as coisas que os gentios, que é todo aquele que não é judeu, sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais amizade com demônios. Está vendo aqui? Que os sacrifícios entregue a demônios torna as pessoas amigas de demônios? Você está vendo que grave? Hã? E diz mais aqui, ó, em Apocalipse, ó, venha comigo rapidinho. Deixa eu ver que eu deixei anotado aqui, ó, Apocalipse 9, 20. Olha o que diz. Irmãos, está tudo aí na palavra de Deus, gente que não consegue ver, ou não conseguia ver, né? 9, 20. Olha o que diz. 9, 20. Diz assim, olha.
E o resto dos homens, os que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos e não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata, de bronze e de pedra e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar. Os ídolos não podem ver, nem ouvir, nem andar. Mas quem está por trás dos ídolos são demônios e são deuses. Eles podem. Aí diz mais, ó. E nem se arrependeram de seus assassinatos, está aqui algumas coisas de aborto, nem das suas feitiçarias, e nem de suas fornicações, e nem de seus roubos. Sabe por que das suas fornicações? Porque a feitiçaria leva a sexo de não casados. E sexo de não casados é fornicação, que também é prostituição, que também Deus não participa. E quem participa são os deuses, e que muda a estrutura da carne. E a carne fica contaminada com vontade pervertida. Porque quem participou disso aqui são espíritos imundos. E eles se alimentam de sujeira. Eles se alimentam de imundície. Porque quanto mais o homem é contaminado, mais ele está distante de um Deus santo. E Deus diz, eu sou santo e seja santo em toda a vossa maneira de viver. Ele diz, eu sou impuro, seja impuro em toda a vossa maneira de viver. Por isso que Deus diz, quem é santo, se santifique mais ainda. E quem é impuro, cometa mais impureza. Porque é uma guerra de santo e profano. Essa é a batalha dos últimos dias. Essa é a batalha que vai culminar no grande Armagedon. O anticristo com pessoas impuras, com seres impuros. E Yeshua, o Cristo, com pessoas puras. Que você precisa decidir em qual lado você vai estar na batalha. Porque nós estaremos ou de um lado ou de outro. Isso é sério. Muito sério. Sério demais. E olha o culto que envolvia isso. Venha comigo, né? Em 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis. Tá vendo, irmão, que não é só renunciar? Porque você não tem nem noção daquilo que é. 2 Reis 17. Olha. 2 Reis 17. Deixa eu voltar aqui que eu perdi o versículo, acho que é o versículo de número 7 ao 17. Olha o que está acontecendo. 2 Reis 17. Deixa eu chegar lá. Olha só isso aqui. Versículo 7. Pois assim foi que os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, o qual lhe tinha feito subir da terra do Egito, de debaixo das mãos de Faraó, rei do Egito, e havia temido outros deuses. E andando nos estatutos dos pagãos, eles saem do estatuto da Torá. Eles vão para o estatuto do paganismo, do pagão. Pagão vem de pagum, Deus da terra. Ó, andando no estatuto do pagão, os quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e dos reis de Israel, os quais ele havia feito. E os filhos de Israel fizeram secretamente. Deixa eu te mostrar uma coisa. A maioria do aborto é público ou é secreto? Faz parte do estatuto deles, algo que é secreto, escondido. Agora eles querem tornar, né, escancarado. Mas a sociedade secreta e sociedade discreta sempre usou isso aqui como um culto. E faz parte do estatuto deles, do paganismo. E como pode ter líderes envolvido com adoração de Bafomé, envolvido com maçonaria,
envolvido com o panteísmo de um culto onde sacrifícios humanos são entregues para adorar divindades. Onde se faz pacto, onde não tem problema de se entregar o primogênito como oferta para eles. Me diz como você, sendo um líder, pode falar que pode ser feito isso. Que tipo de líder, ministro inútil é você, que está presente, mas ao mesmo tempo é ausente? Isso é grave, querido. Olha aqui o que diz, olha. E os filhos de Israel fizeram secretamente aquelas coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. Né? Contra o Senhor seu Deus. E edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde as torres do Atalaia até a cidade fortificada. E eles ergueram para si imagens e bosque em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore verde. E ali queimaram incenso em todos os lugares altos, como fizeram os pagãos, os quais o Senhor levou para longe deles, e operaram coisas malignas para provocar o Senhor a ira, porque eles serviram ao ídolo, dos quais o Senhor lhe havia dito: vós não fareis essas coisas. Aqui o ídolo é só a imagem, mas o problema é quem está atrás do ídolo. Aí diz mais: contudo, o Senhor testificou contra Israel e contra Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: volvei-vos dos vossos caminhos maus e guardei os meus mandamentos e estatutos. Olha, ele diz: olha, volte para a Torá, volte para os meus mandamentos, volte para os meus estatutos, segundo a lei que ordenei a vossos pais, que enviei por intermédio do meu servo os profetas. Não obstante, eles não quiseram ouvir, mas endureceram o pescoço, com o pescoço dos seus pais, que não creram no Senhor, o seu Deus. E rejeitaram os estatutos e os seus pactos, e ele fez com que seus pais e os seus testemunhos, os quais testificou contra eles, e seguiram a vaidade, os ídolos, e se tornaram vão como os ídolos, e foram atrás dos pagãos que estavam ao seu redor, acerca dos quais o Senhor lhe havia ordenado que não deveriam fazer como eles. Eles abandonaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens derretidas dos bezerros, e fizeram um bosque, e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. Então além de adorar os ídolos, agora eles adoram os planetas. E os planetas estão desviados, porque por trás dos planetas, principalmente os 12, tem, sabe o que? Demônios, tronos invisíveis trazendo frequência por trás do planeta, por trás dos zodíacos, que para cada mês do ano traz uma influência, tem demônios. Está vendo aqui que entrou os planetas? Está vendo aqui que entra os planetas? E assim como tem um ídolo que não é nada, tem um planeta. Mas quem está por trás do planeta? Quem está usando a figura da lua como uma mulher que tem 4 ciclos, que interfere diretamente no ciclo, que interfere diretamente no período menstrual, no período fértil? É Lilith, que se apossou da figura da lua. E Apolo, que está por trás do Sol. E aí vai entrar, pelos gregos e pelos romanos, Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter. Vai entrar outros planetas que foram dominados por anjos decaídos, que traz frequência, vibração, energia. Vocês estão aí? Vocês estão entendendo? Como está se encaixando o demônio, o ídolo, os planetas e os anjos decaídos?
Irmão, Deus me deu tudo isso hoje, como encaixar isso? Você está vendo que tremendo? Vamos andar. Olha só isso aqui. Por que que eles construíram lugares altos? Quanto mais alto, melhor a frequência. Quanto mais alto, menor a interferência, para que você receba uma frequência mais pura. Isso aqui é a base do zigurate. Eu preciso fazer contato com os 7 anjos decaídos, que são os 7 planetas. Cada dia da semana tem um. Então, o que Babel constrói? Zigurate. Torre. O que eles vão fazer? Eles vão para lugares altos. Olha aqui, ó. Eles vão e abandonaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagem derretida dos bezerros, e fizeram um bosque, e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. Aqui entra Baal, que é um acróstico de Belzebu, Asmodeus, Astarote e Leviatã. Né? Aqui é uma cabeça de Hidra. E agora eles levantam isso aqui. Agora, olha só isso aqui. Ó. Os israelitas construíram inúmeros lugares altos. Versículo 9 e 10, ó. E os filhos de Israel fizeram secretamente aquelas coisas que não eram retas contra o Senhor Deus. Edificaram para si lugares altos. São os pontos de contato, são as torres. Entende por que no período pandêmico se mandou satélite, se levantou torres? De 5 alguma coisa, que eu não vou falar, senão vai dar problema na gravação. Então vamos lá, ó. O Israel construiu o altar, e depois abertamente a típica instalação de altos consistia uma pedra e uma imagem para a divindade masculina da fertilidade, geralmente algum Baal, bosque, e uma árvore verde para a consorte feminina de Baal, que era Ashera. Uma árvore verde hoje está no dia natalício, que é a árvore de Natal. E o poste ídolo é a figura do pênis ereto de Baal. Entende? Então aí, isso é um culto de fertilidade. E é cheio de demarcação. Em segunda mensagem se torna uma série de críticas, né? Por exemplo, a segunda mensagem se torna uma série de críticas trazendo uma desalentadora lista de mal cometido pelo povo, há tanto declarados pela palavra coisas malignas. Eles praticavam e queimavam incenso e entregavam filhos. Agora aqui a quem? Versículo 16 e 17. Ó. Olha o 17. E eles fizeram com que os seus filhos e suas filhas, através do fogo, isso é sacrifício a Moloque, usavam adivinhação e encantamento, e venderam-se para o mal, à vista do Senhor, para provocar a ira. O que tem aqui? Feitiçaria e sacrifício no fogo. Você sabia que essa época do ano, o ritual de pular fogueira tem a ver com o sacrifício do fogo? Você sabia que as pessoas estão pulando fogueira, se vestindo de caipira para ser miserável de dente podre? Está celebrando isso aqui? E você se diz igreja de Yeshua, está celebrando essa porcaria aqui, é o Deus pagão? Se converta, saia de Babel. Pastor, líder, apóstolo, missionário, seja o que você for, tome vergonha na sua cara e deixe de ser inútil, ensine a verdade. Deus vai te cobrar que você sabe e não quer ensinar. Ou se não sabe, vai te cobrar pela sua ignorância, você tinha obrigação de saber. A igreja não é sua, as ovelhas não são suas, os discípulos não são seus. Você não morreu por eles, você vai dar conta. Eu vou dar conta. Olha aqui o que diz mais, olha. Olha o que diz mais.
Se você for em Amós, capítulo 5, Amós, capítulo 5, livro do profeta Amós, Jesus, guarda nossos nervos. Amós capítulo 5, versículo de número, eu risquei, 5, versículo de número 26. Antes carregavam o tabernáculo do vosso Moloque, e que suas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmo. Aí está aqui ou está a estrela de Refã? Como está na sua Bíblia? Estrela de Moloque, estrela de Refã. Eles, ao mesmo tempo que sacrificavam a Deus no deserto, sacrificavam para Moloque. Eles tinham dois senhores. A estrela de Refã, você sabe o que é a estrela de Refã? O hexagrama. É o hexagrama entrelaçado, que é muito confundido com a estrela de Davi. É o hexagrama. Está aqui. E essa estrela tem a ver com a adoração aos planetas. Sabe quem está ligado a essa estrela? A Cronos. Ou a Saturno, que está no sábado, que come a semente. Que enquanto você não guarda o Shabat, ele vem e come a tua semente, que é o mesmo que Jano, que está no primeiro mês de janeiro, que eles criaram no calendário gregoriano. Entendeu? Aqui, ó. Aqui diz aqui, ó. Este texto gera grande confusão, pois parece dizer que os israelitas não faziam sacrifício no templo do deserto. Ao contrário, que está registrado no Pentateuco, provavelmente Amós 5:25 deveria estar junto com Amós 26. A seguinte maneira: ofereceram a mim sacrifícios de oferta no deserto por 40 anos, a casa de Israel, e ofertas no deserto por 40 anos, a casa de Israel, quando carregava o tabernáculo do vosso Moloque. Lendo desta maneira, vamos ver que o povo de Israel sacrificava a Deus e a Moloque, mas também carregava a imagem de Moloque a outros deuses no tempo de Amós. Porém, eles eram ainda mais descarados ao combinar a adoração ao Senhor com a adoração destes deuses pagãos. Moloque e Quium eram o nome do Deus do céu, o planeta Saturno. Planeta Saturno está no dia de sábado. E é um planeta que os anjos decaídos estão por trás e que eles trazem frequência. Você tem noção disso? Volte para cá para a gente começar a terminar, que as horas já estão indo, né? Já estão bem avançadas. Querido, que coisa linda. Olha, em 2 Crônicas capítulo 11, versículo 15, diz: e ele constituiu para si sacerdotes para o alto e para os demônios, em hebraico, Sheirim, e para os bezerros que fizeram. Leia isso comigo, a 2 Crônicas, risque na sua Bíblia, porque ignore o velho, que eles dizem que é velho, onde eles estão denunciando esses demônios. Olha, 2 Crônicas, capítulo 11, versículo de número 15. E ele ordenou para si sacerdotes para os lugares altos e para os demônios e para os bezerros que ele havia feito. Está vendo? São sacerdotes. São levantados por Roboão em Jerusalém, mas eles estão servindo a demônios e levando oferenda e sacrifício para demônios, né? Aí agora olha só que grave. Venha para o Salmo 106. Salmo de número 106.
Olha isso aqui. Como a palavra de Deus é perfeita, irmãos. Olha. Cento e 37. Sim, eles sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios. O aborto é um sacrifício. E começa, sabe o quê? Aqui, ó. Versículo 28. Eles também se juntaram com Baal Peor e comeram do sacrifício dos mortos. Porque essas comidas também é comida. Eles praticam canibalismo e comem pedaços de fetos. Assim eles provocam a ira com a sua invenção, e a peste desceu sobre eles. Então levantou-se Finéias, executou o juízo, e assim a peste foi contida. E isto foi contado como justiça pela geração para sempre. E aqui vai se relatar uma série de coisas, né? Aí vai pegar aqui, ó, em Apocalipse 13, está denunciando a prática, como em Apocalipse 14. Mas deixa eu te mostrar aqui, para nós fecharmos. Em Apocalipse 18. Olha o que diz Apocalipse 18. Ele fala o que está acontecendo em Isaías 13 e Isaías 34, onde está os sátiros, onde está a coruja, onde está a ave negra do deserto. Olha o que ele diz 18. Versículo 1. Depois dessas coisas, eu vi um outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritou poderosamente com a sua forte voz, dizendo: Babilônia, a grande, caiu, e se tornou habitação de demônios. É o mesmo que está escrito lá, em Isaías 13, 15 e Isaías 34, 14. Ó, habitação de demônio e antro de todo espírito imundo. Está vendo que eles estão lá? Gerando filhos imundos, ó. E gaiola de toda ave imunda e odiável. Tanto o chacal, que é um híbrido, é uma mistura de um gato com outra coisa. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Embriaguez com Dionísio e fornicação. E os reis da terra cometeram fornicação com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. O que eu estou falando aqui? Versículo 7. E tanto que ela se glorificou e viveu deliciosamente, dá-lhe o tanto de tormento e pranto, porque ela se diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e eu não verei nenhuma tristeza. A hora dela vai chegar, porque ela quer ser a rainha dos céus, e ela é a Semíramis, ela que está na nota, em todas as notas, ela que se relacionou com Nimrod e gerou o Deus Sol. A trindade tem a ver com Semíramis, Tamuz e Nimrod. E ela que é adoração. Ela que estava tão sumida está através de Roma. Roma é a Babilônia hoje. Roma tem duas pernas, a política e a religiosa. E dentro da religiosa, ela também tem duas pernas. Ela tem idolatria e feitiçaria. Roma está assentada sobre 7 montes. E os 7 montes estão em cima do Vaticano. Vaticano vem da palavra Vatica, deusa do submundo.
Existe uma deusa do submundo invisível que fez uma morada no Vaticano, que tem logo na praça um obelisco enorme, de onde ela é uma nação, onde o líder é um rei e que governa nos bastidores, trazendo sinais, maravilhas e prodígios para apresentar o anticristo, pelo viés político e religioso. E uma das maiores nações mais ricas. Roma tem mais ouro do que a rainha da Inglaterra. Roma é a Babilônia atual. E todos os reis se embriagam com a sua orgia. Sabe quem começou a tirar a Torá, a tirar a palavra, a ignorar? Roma. Quem fez a reforma? Escute, a reforma protestante foi feita por um padre que queria reformar a igreja de Roma. Yeshua nunca fundou a igreja de Roma. Yeshua fundou a igreja primitiva com base em Sião. Era uma igreja fundada por um judeu, por 12 judeus, que tem a cultura do reino, que tem a cultura de Sião, que é a cultura celestial. Essa é a cultura do reino. Roma trouxe uma cultura da terra, de um império, de um imperador, e segue trazendo o paganismo. E nos bastidores tem muita coisa escondida. Eu vou parar por causa da gravação. Que o Eterno te abençoe, te guarde. Pai amado, Pai querido, dê um entendimento a teus filhos, que nós não podemos nos precipitar. Nós precisamos fundamentar para que saibamos contra quem nós estamos lutando e contra quem nós temos que quebrar os altares que foram levantados através do aborto de forma voluntária, através do aborto espontâneo. E sobretudo, Pai, tirando da nossa estrutura toda a estrutura de adultério, fornicação, prostituição, hedonista e de luxúria, que tem a ver com a herança espiritual dos nossos antepassados. Te pedimos tudo isso no nome poderoso de Yeshua HaMashiach, o Messias, e agradecemos. Amém e amém.